Fala enlouquecidos, eu sou o Thales Jaidan. Hoje nosso vídeo vai ser polêmico. Enfim, vamos começar logo porque tem muita coisa pra falar, tem muita coisa pra gente conversar hoje nesse vídeo, beleza? Mas antes de eu começar, já vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho, beleza? Pra não perder nada de novo que vem por aí. Eu tô preparando muita coisa legal, muita coisa diferente pra vocês. E eu espero realmente que vocês gostem, beleza? Então já se inscreve no canal e já ativa o sininho. Enfim, gente, hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, que eu terminei ele ontem, para ser mais exato, que é Divina Comédia, O Inferno de Dante. Vamos começar falando especificamente sobre esse livro, beleza? Ele é um livro escrito no século XIV, se eu não me engano, da última vez que eu pesquisei sobre esse livro, era isso mesmo, ele foi escrito ali pelo século XIV, século XV, por aí. E ele foi escrito especificamente para um público, né, que o nome já diz, a Divina Comédia, já mostra para que público que ele foi escrito, né? Divina porque ele fala sobre questões divinais e etc, e comédia porque ele é escrito no formato de comédia, no caso por ser uma linguagem mais simples para o povo, né, no caso. Eu fico me perguntando, tipo assim, se essa linguagem aqui era linguagem simples para o povo, imagina qual que era a linguagem tragédia, né? Que é a linguagem pra galera, né? Mais da elite daquela época. Então, né? Enfim, só com isso eu já posso dizer, vamos botar assim, vocês já podem imaginar que foi um leve sofrimento aí para poder eu terminar de ler esse livro. Porque, como ele foi escrito no século XIV, até a tradução dele acaba utilizando algumas palavras do português que são um pouco mais complicadas, então você acaba ele acaba sendo uma leitura um pouco mais lenta, você precisa ter um pouco mais de atenção enquanto você lê esse livro. E além disso, o livro ele é todo escrito em versos. Então ele tem rimas específicas e é dividido de 3 em 3 frases, e a segunda da frase de cima rima com a primeira da frase de baixo. Enfim, é uma coisa meio louca esse livro na questão da forma como o texto foi organizado, foi feito, né? E justamente por causa disso ele acaba sendo um livro um pouco mais complicado de você ler, né? Tiveram várias vezes até que a leitura se arrastou um pouco mais, era um pouco mais cansativa, era uma leitura que às vezes eu pensava em largar, abandonar, mas eu queria muito concluir esse livro porque eu queria muito produzir esse conteúdo específico que eu estou produzindo aqui para vocês hoje. Então eu posso adiantar para vocês que às vezes ele é um pouco maçante, às vezes é um pouco lento, né? Até no final do livro, eu tava comentando com um amigo meu quando eu tava ontem, né, no caso, conversando com esse meu amigo, eu comentei com ele que esse livro aqui, eu começava a ler no final já do livro, né? Eu tava ali fazendo uma leitura em voz alta já, tipo assim, falando alto pra mim não dormir enquanto li esse livro. E consegui concluir ele, porque eu falei, chega, não aguento mais ler esse livro. Enfim. Mas ele também tem os seus pontos positivos, tá? Estou falando essas coisas aqui, começando falando sobre isso. Mas ele também tem seus pontos positivos. A começar, é claro, pela importância, né, que esse livro teve para a história da literatura, né, daquela época e tudo mais, ainda mais porque o Dante, quando ele escreveu esse livro, ele escreveu ele para ser uma crítica à política que estava tendo naquela época. Aliás, guarde essa informação, porque ela vai ser muito importante ainda nesse vídeo. Esse livro ele foi escrito, Dante, ele diz que ele escreveu esse livro com a intenção de ser uma crítica a política daquela época e tudo mais, tanto que enquanto ele vai passando pelo inferno, você vê que ele tem várias coisas, várias questões, várias informações onde ele coloca personagens específicos no inferno, em que parte específica do inferno que ele colocou aquele personagem e tudo mais. Então, obviamente, tem a sua importância histórica esse livro, né?
Outra questão que eu achei que era um ponto muito positivo são as notas de rodapé que essa edição especificamente tem, né? Porque essas notas de rodapé, elas explicam pra gente as referências que o autor usou naquela época. E aí acaba fazendo com que a gente consiga entender melhor o que o autor está querendo dizer em determinadas partes do livro. Porque se a gente pegasse o livro direto, provavelmente a gente ia acabar perdendo informações importantes dentro dessa história. E justamente por ele ter essas notas de rodapé, acaba fazendo com que a leitura faça um pouco mais de sentido, vamos botar assim. Não posso dizer para vocês que, oh meu Deus, é a melhor leitura do mundo e você vai entender tudo. Existe a grande probabilidade de você não conseguir entender tudo, mas essas notas de rodapé ajudam bastante. E outra coisa que também é um ponto positivo, que também ajudou bastante na leitura, é o seguinte: no início de cada capítulo tem tipo que um resuminho, um spoilerzinho do que vai acontecer naquele capítulo, né, no próximo capítulo. Tem gente que não gosta dessa parte, tem gente que olha essa parte e fala assim, ah não, porque tá dando spoiler do que vai dar no capítulo. Só que pra mim foi um grande adianto esse leve spoilerzinho no início de cada capítulo, porque ele explica mais ou menos o que vai acontecer e faz com que você não se perca. Você consegue entender melhor o que tá acontecendo naquele capítulo, porque a forma como o autor escreveu a história, a forma como a história narrada acaba fazendo com que as coisas sejam um pouco confusas, vamos botar assim. E aí, justamente por as coisas serem um pouco confusas dentro do livro, né, em si, justamente por as coisas serem um pouco confusas, acaba fazendo com que, se você pegar o livro direto, sem pegar esses pequenos resumos, vamos botar assim, do que vai acontecer no capítulo, pode fazer com que a história não faça muito sentido. Vamos botar assim, acaba sendo só frases encaixadas uma em cima da outra, entendeu? Enfim, eu pelo menos achei que essas partes específicas eram parte muito importante e foram um ponto muito positivo para mim, no caso, né? Tanto que eu dei 3,5 estrelas para esse livro, justamente porque eu tive aí toda essa experiência de amor e ódio, vamos botar assim, nesse livro, enfim. Porém, eu li esse livro especificamente porque algum tempo atrás, acho que alguns anos atrás, se não me engano, eu li esse livro aqui, que eu vou mostrar pra vocês agora, que é O Inferno, do Dan Brown. Eu li esse livro e eu gostei bastante dele, e dentro desse livro você tem várias referências, várias coisas que falam especificamente sobre o Inferno de Dante, porque a base que o autor utilizou para escrever esse livro, tipo assim, bases históricas e literárias, etc., que ele utilizou para escrever esse livro, foi o Inferno de Dante. Desde então eu queria muito ler o Inferno de Dante para poder conseguir pegar algumas referências específicas desse livro. Talvez em breve eu acabe fazendo até uma releitura dele, agora já com algumas informações a mais por ter lido o Inferno de Dante. Perdão. O que aconteceu em relação a esse livro? Dentro dele, ele tem não só referências desse livro, como também referências específicas sobre o autor, não Dan Brown, o autor Dante Alighieri. E também informações específicas sobre outras obras que foram feitas em cima do Inferno de Dante. Como, por exemplo, tem uma pintura, né, chamada Inferno de Dante, aonde você tem a imagem específica que o autor, ele leu o livro e ele pintou o inferno, vamos botar assim, né, de acordo com o que o Dante fala dentro do livro. Então você tem essas várias referências dentro desse livro e tudo mais, e acabou fazendo com que eu me interessasse muito em ler o Inferno de Dante. Claro que esse livro não conseguiu me adiantar a informação de que esse livro, né, o Inferno de Dante, seria uma leitura um pouco mais complicada, né? Obviamente que a gente está falando sobre um livro histórico, né? Um livro histórico, eu digo assim, um livro muito clássico, né? Escrito no século XIV, e acaba que realmente não iria ser, no final das contas, né, uma leitura muito simples, muito fácil, mas é interessante quando o autor consegue fazer isso, que é pegar dentro da história dele referências tão vívidas e tão interessantes que faz com que o leitor queira ler outras coisas que estão como referência dentro do livro. Porém, esse livro aqui, ele me chamou a atenção em relação a algo que eu cheguei a comentar lá nos stories,
né? E eu vim, agora é o momento mais tenso, vamos botar assim, do livro. O que acontece? Quando ele fala um pouquinho sobre o Inferno de Dante, né, e tudo mais, ele explica que dentro da história, agora voltando aqui para o Inferno de Dante, dentro da história você tem um personagem que é, no caso, o nosso autor, o Dante Alighieri, né, que ele diz dentro da história que ele foi ao inferno, foi ao purgatório e ao paraíso. E aí o livro ele conta mais ou menos o que ele encontrou nesses 3 lugares, né? No inferno, no purgatório e no paraíso. Claro que o autor ele deixa bem claro, logo antes até de escrever esse livro, quando ele estava escrevendo esse livro, eu fiz uma pesquisa sobre essa construção, né, literária específica, e o autor ele diz que é uma obra fictícia. Ele escreveu esse livro como uma obra fictícia para que ele fosse uma crítica à política daquela época, porque ele não apoiava o Papa, que era o líder daquela época, né, o líder lá da Itália, da Roma, né, nessa época específica. No caso, eu acho que, se eu não me engano, o Dante morava em Florença, posso estar enganado. Vou deixar as informações, caso eu fale alguma asneira aqui, eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo, beleza? Mas, se eu não me engano, é isso mesmo, o Dante morava em Florença, e por causa desse livro aqui, por causa das críticas que ele faz, que o Dante faz à política daquela época, o Dante ele acaba sendo expulso da Itália, e aí ele tem que ir morar em outros lugares e tudo mais. Durante toda a vida dele ele falava um pouco sobre a saudade que ele tinha da Itália e tudo mais, porque ele viveu a vida toda dele lá. E aí ele escreveu esse livro. O Papa, no caso da época, né, que era o chefe político da época, não gostou, viu que ele estava ali falando os negócios ali que ele não gostava, mandou o cara embora. Porém, o que aconteceu? Eles conseguiram reverter a história de um jeito que fez com que as pessoas lessem esse livro, e por conta dele, as pessoas acabaram ficando com medo de viver a vida delas sem estar dentro da igreja, porque acabou criando uma imagem do que era o inferno na mente das pessoas que leram esse livro. E por mais que o autor tivesse escrito o livro para que fosse uma crítica, vamos botar assim, ele escreveu o livro para que o livro fosse uma crítica à política, acabou fazendo com que as pessoas daquela época acreditassem que ele realmente foi ao inferno, visse essas informações todas e tudo mais que acontece aqui dentro desse livro, voltasse, escrevesse o que estava escrito, escrevesse esse livro. E aí a Igreja Católica utilizou isso como ferramenta para poder as pessoas irem mais para a igreja e tudo mais, e etc, né? Ganhando um público maior baseado no medo, né? O medo de ir para o inferno. E aí, né, que vem a treta então de agora. Por quê? 7 séculos depois, se eu estiver certo no meu cálculo, surgiram então pessoas, autores de livros específicos, livros religiosos, né? Como nós estávamos falando agora, que nessa época do Dante a Igreja Católica utilizou dessa ferramenta para ganhar mais fiéis. 7 séculos depois surgiram pessoas específicas que resolveram escrever livros, né? Onde essas pessoas afirmam que foram ao inferno, viram o que acontecia por lá e voltaram, né? E resolveram escrever um livro. Olha só que né, semelhante. Eu tava comentando até com um amigo meu ontem que se o Dante ele estivesse vivo hoje, ele iria botar essas pessoas na justiça por plágio, porque tipo assim, a mesma coisa, enfim. E dentro desses livros eles vêm falando algumas coisas específicas que, aliás, eu pretendo em breve ler um desses livros especificamente, que eu não vou falar aqui o nome agora, mas eu vou ler esse livro especificamente para poder fazer uma atualização desse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês hoje. Que existem coisas específicas dentro da Divina Comédia, né, dentro do Inferno de Dante, que se assemelham muito com coisas que foram escritas por esses autores, entende? Se você pesquisa um pouco na internet sobre livros religiosos
aonde pessoas afirmam que foram ao inferno voltaram e que resolveram escrever um livro explicando o que eles viram por lá, você vai ver que existem muitas coisas que são muito semelhantes com o que você encontra no Inferno de Dante, sendo que exatamente esses livros que foram escritos por essas pessoas existem para que as pessoas leiam e sintam a mesma coisa que as pessoas de lá no século XIV sentiram quando eles leram o Inferno de Dante. Só que no caso do Inferno de Dante, o próprio Dante disse que era um livro fictício. E aí é que entra a treta, entendeu? Por quê? Será? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Mas será que existem pessoas que utilizam ainda de ferramentas utilizadas lá no século XIV? Será que existem pessoas hoje em dia utilizando dessas ferramentas para conseguir mais fiéis para a sua religião? Se é que vocês me entendem? Enfim, estou jogando aqui para vocês, comentem aqui embaixo comigo, vamos conversar, vamos falar sobre essa treta, beleza? Enfim, e como eu disse para vocês, eu possuo um livro específico, que eu vou ouvir aqui depois que eu ler esse livro, só para poder atualizar esse vídeo. E aí, eu tenho um livro aqui em casa que não está aqui, que o livro não é meu, né? Mas ele está aqui na minha casa e eu vou lê-lo para que eu possa atualizar esse vídeo aqui para vocês e para que a gente possa conversar de forma mais aprofundada sobre ferramentas utilizadas no século XIV pela Igreja Católica daquela época, né? Vulgo ferramentas específicas que são utilizadas hoje em dia para conseguir mais fiéis e que são muito semelhantes àquelas ferramentas antigas, certo? Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Vim aqui com um vídeo um pouco mais polêmico, né? Porque eu já estava há muito tempo querendo falar um pouco sobre o Inferno de Dante, sobre essas minhas, entre aspas, desconfianças, se é que são realmente desconfianças, se é que não são fatos, mas aí a gente não vai entrar nesse assunto agora, beleza? Eu já estava há um tempo querendo gravar esse vídeo, né? Mas eu tinha que terminar de ler o Inferno de Dante. Então, em breve, a gente vem aqui mais uma vez para poder falar mais um pouquinho sobre essa temática, beleza? Ou seja, o Inferno de Dante, ele não vai morrer aqui. Esse não é o último vídeo que eu vou falar sobre o Inferno de Dante. Ainda teremos mais algumas informaçõezinhas adicionais aí, beleza? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece então de se inscrever aqui no canal, beleza? Ativar o sininho para não perder nada de novo que vem por aí. O vídeo novo do Dante que vai vir aí na frente, beleza? Para a gente poder conversar mais um pouquinho. Enfim, não esquece também de seguir o Leitor Enlouquecido nas outras redes sociais. Eu vou deixar aparecendo aqui embaixo para vocês. Segue o Leitor Enlouquecido no Instagram, no Twitter e no TikTok, que eu tô sempre tentando produzir um conteúdo legal e diversificado por lá, beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos pra vocês e até a próxima.